Veja, a parte da denúncia, e é importante que seja investigada, nós teremos esclarecimento, seja com CPI no Congresso, seja com Tribunal de Contas da União ou Controladoria Geral da União, que, aliás, já investiga desde agosto a denúncia feita pelo próprio ministro acerca desses pastores, porque ele já tinha recebido de forma anônima, segundo disse, e a Controladoria Geral da União confirmou, investigou sim, aparentemente sem qualquer ligação com pessoas do governo, do ministério, da equipe do presidente Bolsonaro, mas encaminhou para a Polícia Federal para investigar possível lobby feito por esses pastores junto a prefeitos. Isso tudo vai ser esclarecido, eu acho importante que o ministro traga mais esclarecimentos, esclareça aí tudo que ele sabe a respeito desse processo, para que não ponha mais lenha na fogueira dessa blogosfera, essa militância paga pelo PT e por outros partidos de oposição para ficar espalhando mentiras e dizendo que já há crime de corrupção comprovado no governo Bolsonaro, o que é muito longe da realidade. Há um indício, um áudio vazado, uma possível suspeita, não dá para trachar. Agora, eu queria trazer aqui, em relação aos que andam dizendo, meu Deus, o Ministério da Educação está à deriva, uma troca de ministro a cada ano. No governo Dilma, foram 6 anos de governo, acabei de checar aqui, 6 ministros da Educação, e eram ministros aparentemente só escolhidos na política, Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, Cid Gomes foi ministro da Educação de Dilma. No governo Lula também as trocas eram constantes e eu achei aqui a notícia de quando Cristóvão Buarque foi demitido por telefone. Ele estava numa viagem no exterior, foi demitido por telefone e inclusive vazou para a imprensa na época, estou com uma matéria aqui aberta, dizendo que Lula deu um tapa na mesa quando conversava com um novo ministro da Ciência e Tecnologia, que também era um novo ministro sendo trocado, né? Disse que não aguentava mais acadêmicos no governo. E aí ele pegou e colocou o Tarso Genro, um político, no lugar de Cristóvão Buarque, que era acadêmico. Então veja que não é de agora que há trocas nos ministérios. Havia trocas nos ministérios por questões políticas, eminentemente políticas, e muitas denúncias de corrupção. Eu lembro que no governo Dilma, em outros ministérios também, no total, foram 87 trocas de ministro e quase sempre por denúncias gravíssimas de corrupção, aí sim com provas já apresentadas à imprensa, a imprensa trazia essas denúncias. Então, é bom a gente colocar todos os pratos na mesa aqui para a gente saber o que está sendo discutido. Agora, vamos acompanhar, é importante, não pode haver nenhuma suspeita sobre um ministério tão importante. Sim, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de voltar atrás, né, em manter, né, a insistência em manter Milton Ribeiro no cargo é correta do ponto de vista político e é correta do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista político, porque para um governo que afirma ser absolutamente honesto e não ter corrupção em seus ministérios, do ponto de vista moral, o mais correto diante de uma acusação desse tipo é mesmo ter o afastamento do ministro, ainda que temporariamente, até que se possa esclarecer. Não é uma simples denúncia, há um áudio do ministro bastante estranho, com conteúdo bastante suspeito. E do ponto de vista eleitoral é correto também, porque o governo vinha sofrendo um grande desgaste por causa dessas denúncias. Um ano eleitoral, isso obviamente é muito impactante. Agora, o que se espera é que se possa investigar e esclarecer pelo menos 2 pontos importantes. O primeiro é porque o ministro Milton Ribeiro citou o nome do presidente Jair Bolsonaro naquele áudio em que ele se refere a esses pastores como intermediários de liberação de recursos da educação. E o segundo ponto é porque o ministro continuou se encontrando com esses pastores mesmo depois de apresentar a denúncia, de encaminhar a denúncia para a CGU. É importante entender que Brasília, a política brasileira, etc., é recheada desses aproveitadores do poder, né? O Milton Ribeiro, que foi assediado por esses aproveitadores do poder, era uma pessoa que não tem essa malícia da vida pública, no sentido de conhecer e conseguir evitar, perceber de longe essa turma que está usando, ou estava aparentemente usando, o seu nome para obter vantagens indevidas. Não há nada que indique que o próprio ministro Milton Ribeiro teve alguma participação consciente nisso. Ao contrário, ele disse com extrema boa-fé no áudio que foi vazado, dizendo, olha, as prioridades do Ministério são os municípios que mais precisam. E claramente o comentário seguinte foi, o pastor, falou lá o nome dele, o pastor fulano, ele é uma pessoa prestigiada aqui e tal, inclusive porque o presidente o prestigia. O que ele quis dizer? É um afago político, né? Um afago, como sempre acontece, essa benevolência, esse afago político em Brasília é absolutamente comum quando
quando você está com um interlocutor e um terceiro, enaltecer esse interlocutor. Faz parte da política. Isso não quer dizer absolutamente nada. Milton teve uma conduta correta em deixar o cargo, no sentido de que diminui, como disse bem o Diogo, o desgaste inerente a esse tipo de discussão, mas deixa claro, por outro lado, que ele está absolutamente tranquilo com as investigações, vai com elas colaborar, participar e quer que sejam aprofundadas, até para manter o seu bom nome. É um homem religioso, um pastor reverendo Milton Ribeiro, um homem de família correto e que acabou sendo enveredado, acabou sendo enredado algo que é comum em Brasília. Terceiros querendo tirar vantagem do seu nome, terceiros usando o seu nome para obter vantagem. E eu tenho certeza que o Milton vai ter todas as oportunidades em provar que realmente ele não fez parte de nenhum esquema e o máximo que ele foi inocente, né? Não percebeu que estava sendo manipulado por esses que faziam, usando o seu nome, faziam coisas indevidas, ao que consta.